O milionário chora ao ouvir mendiga negra pedir ajuda para salvar seu irmãozinho. Era uma noite fria e chuvosa na agitada São Paulo. Eduardo, um renomado milionário, voltava de mais uma reunião de negócios. Ele se acomodou em seu carro luxuoso, os faróis cortando a escuridão da rua. A cidade estava repleta de vida, mas uma sensação estranha pairava no ar. Ao parar em um semáforo, um voo de pensamentos interrompeu sua rotina mundana. Foi aí que viu. Na calçada, sob uma marquise, estavam duas crianças. Era uma menina de cabelos cacheados, desesperada, com os olhos arregalados de medo, e um garotinho ao seu lado tremendo, com um olhar que implorava por ajuda. Eduardo sentiu um nó na garganta. "Vamos, estamos morrendo de frio", ouviu a menina, Letícia, clamar, enquanto o irmão Rafa entrelaçava os dedos em sua mão, buscando conforto. A cena, como uma lanterna acesa na escuridão, iluminou o coração de Eduardo. Desceu do carro, surpreendendo-se com o impulso que o forçou a agir. "O que aconteceu?", perguntou, enquanto a multidão passava indiferentemente, sem notar a tragédia diante deles. As palavras começaram a fluir de Letícia entrecortadas por soluços. "Mamãe, ela morreu. Não temos para onde ir. Por favor, ajude-nos." A fragilidade de sua voz cortou Eduardo como uma faca. Sem pensar, ele levou as crianças até o hospital mais próximo. No caminho, sentiu algo mudar dentro dele. Aquelas crianças eram a verdadeira riqueza que nunca imaginou encontrar. No hospital, ainda envolto no cheiro de desinfetante, ele decidiu que as levaria para sua casa. Um abrigo seguro. Mas a bolha de felicidade estouraria rapidamente. Diana, sua irmã, sempre consumida pelo ciúme e ressentimento, não aceitaria essa nova dinâmica. Assim que soube, uma tempestade se formou em seu olhar. "Eduardo, você não pode trazê-los aqui", ela disparou, com uma voz carregada de desprezo. Mas Eduardo estava decidido. Ele olhou para os sorrisos esperançoso de Letícia e Rafa e aquilo o fortaleceu. O que poderia ser mais importante que a segurança deles? Mas a guerra estava apenas começando. Denise, em um ato cruel, se aliou ao pai biológico das crianças, Adilson, um homem que nunca esteve presente, mas agora queria reivindicar a guarda. O clima se deteriorava. Eduardo percebeu que não estava apenas batalhando contra uma irmã amargurada, mas contra um sistema que muitas vezes favorecia a sangue forte. Diante de alguma dúvida, Letícia começou a lutar com suas próprias inseguranças. E se não nos quisesse mais? Ela se questionava. Um peso esmagador brotou em seu pequeno coração. No entanto, Eduardo se tornou uma âncora, cada vez mais próximo, enquanto a tensão, antes invisível, agora pulsava entre eles. Finalmente o dia da audiência chegou. Em meio ao nervosismo e à pressão, quando seus olhos se cruzaram, Letícia tomou coragem. Em um ato de bravura, levantou-se e, com a voz embargada, declarou seu desejo intenso. "Eu quero ficar com Eduardo!" Ao declarar isso, toda a sala parou. O silêncio era ensurdecedor. O juiz, as testemunhas, todos atônitos. Mas Denise, experiente em manipulações, lançou seu veneno. Contudo, naquele momento, Eduardo encontrou uma carta antiga, um segredo guardado. Ele era o pai biológico da criança. A revelação foi como relâmpago em céu limpo, desmoronando o plano de Denise. O que deveria ser um novo começo, mal se fortaleceu, mas sob a ameaça de perigos não resolvidos,
Tudo parecia incerto. E assim, com a verdade nas mãos, Eduardo e Letícia tinham que enfrentar uma nova batalha, ainda sem saber se poderiam construir a família que tanto desejavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O juiz P. Eduardo, parado, mal conseguia respirar, perdido nos próprios pensamentos. O que aconteceria agora? Ele mal teve tempo de processar a revelação sobre sua paternidade. Mas antes que ele pudesse reagir, a porta da sala de audiência se abriu com um baque estrondoso. Um homem entrou, cabelos desgrenhados, roupa amarrotada, e fez questão de interromper o silêncio ensurdecedor. Era Adilson, o pai biológico de Letícia e Rafa. O olhar dele estava furioso, como um leão macuado. Essas crianças não deveriam estar aqui, ele gritou, a voz ecoando como um trovão. Vocês não sabem de nada. Elas me pertencem. Um murmúrio correu pela sala. Os rostos se voltaram para Adilson, surpresos. A tensão aumentou exponencialmente. Eduardo, de coração acelerado, tentou manter o controle. Você não esteve presente, Adilson. O que quer agora? Sua voz tremia, mas ele se manteve firme. O homem, então, deu um passo à frente e, em um gesto radical, jogou uma pasta sobre a mesa do juiz. Não se deixem enganar. Não conhecem a verdadeira história. A atenção de todos se voltou para a pasta. O juiz pegou a pasta e, enquanto a abria, o mundo de Eduardo parecia desmoronar em seu interior. Ele sentiu o coração pulsar na garganta quando o juiz começou a ler em voz alta. O pedido de mudança de guarda é contraditório. As crianças são, na realidade, filhas de caráter desconhecido de outra união do requerente, Adilson. Uma relação que envolve aspectos ilícitos. O juiz parou, o peso das palavras pairando no ar. As palavras cortaram como uma lâmina. O olhar de Denise passou de sarcasmo a espanto. ¿O quê? Isso é impossível? Ela gritou, enquanto a verdade começava a emergir. Eduardo, próximos a ela, escutou a sequência de um novo relato. As crianças não eram apenas órfãs. Havia um passado obscuro que os unia a Adilson de um jeito que ele nunca teria imaginado. Letícia y Rafa eran frutos de una relación clandestina entre la madre y Adilson, pero eso no era todo. La madre había dejado un testamento, un segredo que colocaba a los hijos en riesgo, un segredo que envolvía prácticas de tráfico de crianzas. Os olhos de Letícia se arregalaron y Rafa se escondieron atrás de ella, buscando protección. O chão parecía se abrir sobre los pies de Eduardo, y la sala se transformó en un turbillón. O que isso significava para eles? O que você está dizendo? Eduardo perguntou, a voz repleta de incredulidade. Ele não poderia acreditar que, além da luta pela guarda, havia um dilema ainda mais profundo e aterrador. Tudo em que ele acreditava havia sido abalado. A verdadeira natureza de Adilson, a fragilidade da situação, a responsabilidade que agora se intensificava.
Essas crianças não são apenas suas. Você não entende? Elas estão em perigo real. Adilson avançou, um brilho maligno no olhar, como se tivesse aceitado uma nova vitória em um jogo traiçoeiro. O juiz observava, incrédulo, enquanto o tumulto se desenrolava diante dele. Eduardo sentiu seu coração desmoronar. Ele sabia que a vida de Letícia e Rafa dependia não apenas de suas palavras, mas de ações. Se eu não puder protegê-las, quem poderá? Eduardo sussurrou para si mesmo. Letícia olhou para ele, o medo nos olhos, um laço fragilíssimo se formando entre eles. Ele puxou a mão dela e a segurou com firmeza. A sala estava anestesiada, em choque, mas dentro dele, o desespero crescia a cada segundo. O juiz pediu silêncio, mas a batalha dentro de Eduardo mal tinha começado. E o que fazer agora? Com Adilson como uma sombra maligna, todos os planos, todas as esperanças pareciam estar na linha de fogo. E as verdades ocultas ainda estavam por vir. O juiz piscou os olhos, atordoado com a declaração de Letícia. O ar estava pesado e uma tensão palpável tomou conta da sala. Eduardo, parado, mal conseguia respirar, perdido nos próprios pensamentos. O que aconteceria agora? Ele mal teve tempo de processar a revelação sobre sua paternidade. Antes que pudesse reagir, a porta da sala de audiência se abriu com um baque estrondoso. Um homem entrou, cabelos desgrenhados e roupa amarrotada, interrompendo o silêncio ensurdecedor. Era Adilson, o pai biológico de Letícia e Rafa. O olhar dele estava furioso, como um leão acuado. Essas crianças não deveriam estar aqui, ele gritou, a voz ecoando como um trovão. Vocês não sabem de nada! Elas me pertencem! Um murmúrio correu pela sala. Todos se viraram para Adilson, surpresos. A tensão aumentou exponencialmente. Eduardo, com o coração acelerado, tentou manter o controle. Você não esteve presente, Adilson. O que quer agora? Sua voz tremia, mas ele se manteve firme. Adilson deu um passo à frente e jogou uma pasta sobre a mesa do juiz. Não se deixem enganar. Não conhecem a verdadeira história. Todos os olhares se concentraram na pasta. O juiz abriu a pasta e começou a ler em voz alta. O pedido de mudança de guarda é contraditório. As crianças são, na realidade, filhas de caráter desconhecido de outra união do requerente Adilson. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar. A verdade que estava surgindo lhe causava um nó na garganta. O juiz continuou e o ar na sala se tornava mais pesado a cada palavra. Aspectos ilícitos. As palavras portavam como uma lâmina, e a expressão de Denise mudou de ironia para espanto. Então, um novo relato começou a surgir. As crianças não eram apenas órfãs. Havia um passado obscuro que as ligava a Adilson de maneira que ninguém poderia imaginar. Letícia e Rafa eram produtos de uma relação clandestina entre a mãe e Adilson, mas a profundidade do que cada um deles representava era aterradora. O que você está dizendo? Eduardo perguntou. A incredulidade em sua voz, quase inaudível. Ele não podia acreditar que, além da luta pela guarda, agora havia um dilema ainda mais profundo e perigoso. Esse homem, ele não pode ser o que eu estou pensando. Nesse momento de tensão, Letícia interrompeu. Com lágrimas nos olhos, ela gritou: Ele está mentindo! Não é verdade!
O desespero em sua voz fez o coração de Eduardo disparar. Ele se inclinou diante dela, segurando sua mão. Eu estou aqui, Letícia. Eu não vou deixar você e o Rafa. Adilson avançou com um brilho maligno nos olhos. Essas crianças estão em perigo real. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Suas palavras eram veneno, e uma onda de murmúrios começou a correr pela sala. O juiz tentava restaurar a ordem, mas a verdade estava se espalhando como fogo. Então, algo inesperado ocorreu. Uma mulher entrou apressada na sala, ofegante. Era Clara, uma antiga amiga de Eduardo, que também trabalhava como assistente social. Ela parecia tão aterrada que parou no meio da sala, atraindo todos os olhares. Desculpe interromper, mas preciso falar. Eu descobri algo. Algo que pode mudar tudo. Todos ficaram em silêncio, intrigados e apreensivos. Clara, o que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, sua voz hesitante. Ela olhou para Letícia e Rafa, com uma expressão de dor. Essas crianças não são órfãs. A mãe delas estava viva até pouco tempo atrás. Eu recebi uma mensagem dela, dizendo que ela estava em perigo. E o pai delas, ele não é quem vocês pensam. Uma onda de choque percorreu a sala. Olhos arregalados de incredulidade estavam fixos em Clara. Eduardo sentiu seu coração corre. O quê? Como você? O que isso significa? Ela estava tentando proteger Letícia e Rafa de um homem muito perigoso, Eduardo. Ela deixava claro que eles eram parte de algo muito maior. Um esquema que podia arruinar suas vidas. Não havia palavras para descrever o que estava acontecendo. Eduardo ficou sem respirar, e a sala se tornou um turbilhão de murmúrios e olhares confusos. E assim, no meio de toda aquela confusão, a verdade estava à espreita, sombria e ameaçadora. E Eduardo percebeu que talvez não fosse o único que tinha segredos a esconder. Quem era realmente Adilson? E o que mais poderia haver sob a superfície das vidas que agora ele tentava proteger? A tensão continuou crescente, enquanto todos aguardavam atônitos por mais revelações que mudariam suas vidas irrevogavelmente. O chão sob seus pés parecia estar se movendo, e Eduardo sabia que a batalha estava longe de acabar. Alguma coisa obscura estava se aproximando, e se ele não conseguisse descobrir a verdade, todos poderiam, de repente, estar em perigo. O ar estava carregado de tensão, como se a sala estivesse prendendo a respiração. Os olhares estavam todos fixos em Clara, enquanto a revelação dela começava a se estabelecer. Eduardo olhou para Letícia, que estava paralisada, os olhos carregados de medo e confusão. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. O que a mãe delas, ela me mandou uma mensagem pedindo socorro antes de morrer. E eu descobri que além de Adilson, havia outra pessoa envolvida. O murmúrio na sala aumentou, os rostos se voltando para Adilson, que parecia mais furioso a cada palavra. Ela não apenas estava fugindo de você, mas da ameaça de um cartel. Algo muito maior do que todos nós podemos imaginar. Eduardo sentiu o mundo ao seu redor se desintegrar. Ele nunca havia pensado que as coisas poderiam ser assim. Um crime organizado em volta das crianças que ele tentava proteger. Um cartel? Você está brincando comigo? Sua incredulidade ressoou pelas paredes da sala. Letícia, com a mão entrelaçada na dele, olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Adilson então rugiu. Ela está inventando mentiras para tentar salvar seu próprio pescoço. Não se deixe enganar. A raiva dele reverberava, mas sua postura estava mais defensiva, como um animal encurralado. Mas por que você não contou isso antes? Eduardo perguntou. Havia tanto a perder, tanto em jogo, e a tensão estava queimando lentamente.
Ele sentia um nó na garganta, lutando contra a frustração. Se você realmente se importava com as crianças, teria feito algo. Nesse instante, a porta da sala se abriu mais uma vez. Mas ninguém estava preparado para o que seguia. Uma mulher, alta e com um olhar intenso, entrou com uma aura de controle. "Parem tudo!" Sua voz ecoou pela sala, e todos se voltaram para ela em choque. Era a advogada da mãe das crianças. Tinha um olhar decidido e um ar de quem sabe o que está fazendo. "Meu nome é Drica, e eu tenho informações cruciais que vocês precisam saber. Este assunto vai muito além do que foi dito aqui." Ela caminhou até a mesa do juiz, chamando a atenção de todos. Clara, que tinha começado a explicar, ficou em silêncio. A tensão aumentou ainda mais. "Eles não são apenas vítimas de abandono. Eles estão no meio de uma guerra que não compreendem. A documentação que você tem, Adilson." Ela olhou para o homem. "Revela algo muito mais complexo. A mãe delas tinha um acordo com um cartel, e por conta disso, as crianças agora são alvos. Você não pode achá-las seguras a qualquer custo." Eduardo ficou paralisado. Era um golpe na cara. Como ele poderia proteger Letícia e Rafa de algo tão grande, tão maligno? A sala inteira parecia congestionada e, de repente, tudo parecia mais sombrio. Letícia e Rafa tremiam, agarrados um ao outro, os olhos grandes e assustados. "Não me diga que a mãe era parte disso!" Adilson gritou, a raiva se transformando em desespero. Ela estava apenas tentando me afastar das crianças, mas não havia mais credibilidade em suas palavras. A advogada virou-se para Eduardo. "Precisamos de proteção e precisamos agir agora. O que você não sabe é que o verdadeiro pai das crianças é alguém que você nem imagina." Aquilo foi como um balde de água fria. O que ela estava insinuando? Eduardo sentiu o sentido se aguçando, preocupado com o próximo passo. O olhar de Clara se intensificou. Não pode ser. Quem mais está envolvido? O tempo parecia ter congelado e novos mistérios se acumulavam. O que ela queria dizer? Eduardo não sabia o que pensar. Um nó se formou ainda mais apertado em seu peito. Ele precisava saber. "Eles são filhos de alguém com vínculos no tráfico", Drica esclareceu lentamente, o olhar penetrante. "E você precisa agir rápido, antes que Adilson ou seus cúmplices possam interferir. Estamos em perigo real." A sala estava inerte, todo mundo sem saber o que fazer. A verdade vertia-se como água, e boneciam possibilidades sombrias. Eduardo sabia que o futuro das crianças dependia dele, de suas ações, e que o tempo estava se esgotando. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido sob a superfície das relações que ele julgava seguras? Um novo choque se aproximava no horizonte, e ele mal podia esperar pelo que viria a seguir. A sala estava inerte, todo mundo sem saber o que fazer. O clima era de expectativa, mas o que ninguém podia imaginar era o que estava prestes a acontecer. Eduardo respirou fundo, tentando processar tudo o que Clara e Drica haviam revelado. As crianças não eram apenas órfãs. Havia um mundo inteiro de crimes escondido atrás de suas histórias. Um mundo que ele agora não conseguia ignorar. Com as vozes ainda ecoando, Eduardo voltou seu olhar para Letícia e Rafa. Eles estavam tão apreensivos, segurando as mãos um do outro como se fosse a única coisa que os mantivesse juntos. "Eu estou aqui, não se preocupem", ele sussurrou, tentando transmitir coragem. Mas a tensão na sala aumentou. Adilson estava impaciente, batendo o pé como uma criança em desespero.
Você não pode acreditar nela. Ela está apenas tentando desacreditar a mim, ele gritou, a voz tremendo de raiva. Eduardo sentiu o estômago revirar, mas não poderia deixar que ele os controlasse mais. E você? Eduardo disparou, a indignação brotando como incêndio. Onde você esteve quando elas precisavam de você? Você não é um pai. O juiz, já cansado do tumulto, batia o martelo, tentando restaurar a ordem, mas a sala pulsava com murmúrios e gritos. Cada um procurava expressar sua indignação, seus medos e, principalmente, sua desesperada necessidade de entender o que realmente acontecia. Mas naquele momento, enquanto a atmosfera se tornava mais carregada, algo inesperado aconteceu. Uma porta se abriu de forma abrupta e uma mulher de cabelos louros, bem vestida, entrou. Seu olhar era cortante. Desculpe, mas eu não posso deixar que continuem sem saber a verdade, ela gritou, chamando a atenção de todos. Era Sofia, uma antiga assistente social que havia trabalhado com a mãe de Letícia e Rafa. Eduardo a conhecia, mas não esperava vê-la ali. Sofia, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, um misto de alívio e apreensão. Ela respirou fundo, claramente agitada. Eu tenho informações que mudam tudo sobre essas crianças. O clima se intensificou ainda mais. O murmúrio na sala tornou-se um silêncio crescente, enquanto todos aguardavam sua revelação. O que você sabia? Adilson perguntou, já em posição de defesa, as mãos tremendo. Essas crianças não são só filhas da sua ex-parceira. Elas estão relacionadas a um grande esquema de tráfico, Sofia revelou com a voz tremendo. Não é só o cartel do qual você sabe, mas envolve pessoas do alto escalão que usam crianças para seus próprios objetivos. E ela hesitou, o medo brilhando em seus olhos. A mãe delas estava tentando proteger não apenas a elas, mas a si mesma, ameaçada por algo maior. O impacto das palavras parecia visível, como uma onda que varria a sala e deixava todos sem fôlego. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mas como você sabe disso? Ele questionou, o coração acelerado. Ela esteve em contato comigo, pediu ajuda. Disfarçada de ajudante em uma instituição, ela me contou tudo. Estava fugindo e acreditava que Adilson poderia ser uma solução, mas logo percebeu que estava em perigo. Quando caiu nas mãos do cartel, não conseguiu escapar. A sala ficou em silêncio. O olhar de Letícia e Rafa mudou, agora preenchido por uma intensidade de temor. Clara, que tinha ficado em segundo plano, olhou para Adilson com novos olhos. Nessa hora, um misto de confusão e raiva tomou conta da sala. Mas o momento se transformou. Adilson, percebendo que estava encurralado, deu um passo à frente e gritou: "Se você não está do meu lado, então você é parte do problema." Ele destruiu um dos objetos da mesa com um golpe, causando pânico generalizado. No momento em que você tentou ferir a verdade, você se transformou no perigo. As crianças estavam em perigo em uma tempestade de verdades e mentiras. Eduardo, o que fazemos? Letícia gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. E ali, entre a fumaça do caos, Eduardo se deu conta de que a única coisa que ele poderia fazer era proteger aquelas crianças, custasse o que custasse. Poderia haver algo mais profundo ao se revelar uma questão que ia além de Adilson. O que mais estava por trás dessa história? O que mais ele precisava descobrir antes que tudo se desmoronasse? A sala estava inerte, todo mundo sem saber o que fazer.
O clima era de expectativa, mas o que ninguém podia imaginar era o que estava prestes a acontecer. Eduardo respirou fundo, tentando processar tudo que Clara e Drica haviam revelado. As crianças não eram apenas órfãs. Havia um mundo inteiro de crimes escondido atrás de suas histórias. Um mundo que ele agora não conseguia ignorar. Com os olhares ainda fixos em Clara, Eduardo voltou seu olhar para Letícia e Rafa. Eles estavam tão apreensivos, segurando as mãos um do outro como se fosse a única coisa que os mantivesse juntos. "Eu estou aqui! Não se preocupem!" ele sussurrou, tentando transmitir coragem, mas a tensão só aumentava. Adilson se mantinha alheio, batendo o pé com raiva. Ele estava em um estado de pânico. "Você não pode acreditar nela. Ela está apenas tentando desacreditar a mim!" ele gritou, a voz trêmula de raiva. Eduardo sentiu o estômago revirar, mas não poderia deixar que ele os controlasse mais. "E você?" Eduardo disparou, a indignação brotando como um incêndio. "Onde você esteve quando elas precisaram de você? Você não é um pai!" No momento em que Adilson se preparava para responder, um estrondo ensurdecedor reverberou pela sala. A porta se abriu de repente e homens e mulheres em trajes pretos com distintivos reluzentes invadiram. "Polícia! Todos no chão!" Um oficial gritou com uma arma em punho. O tumulto que se seguiu parecia um filme de ação. As pessoas se jogaram no chão, gritando e se afastando. Eduardo puxou Letícia e Rafa para perto dele, enquanto seu coração disparava. O medo o envolveu como um cobertor pesado. "Fiquem perto de mim", ele ordenou, tentando manter a calma, mesmo com o terror correndo em suas veias. Adilson, desesperado, tentou se afastar dos policiais, mas foi rapidamente contido. "O que vocês querem? Vocês não podem me prender!" Ele abriu a boca, mas as palavras falhavam. Eduardo os observou, perplexo, enquanto a situação se desenrolava diante de seus olhos. Então, em meio ao caos, uma voz familiar ecoou pelo ar. "Parem agora mesmo!" Era Diana, a irmã de Eduardo. Ele a viu entrar na sala, seu olhar decidido. "O que está acontecendo aqui? Este é um tribunal, não uma zona de guerra." Todos os olhos se voltaram para ela, assim como os dos policiais. Diana e Eduardo não se viam há tempo, mas a presença dela era um fio adverso na corrente elétrica daquela confusão. "Diana!" ele gaguejou, mal acreditando que ela estava ali. "Eu vim verificar o que estava acontecendo. O que vocês estão fazendo?" Ela olhou para Adilson em choque. "Você está tentando esconder algo mais, não está?" Neste momento, um oficial se aproximou, segurando algo em sua mão. "Temos um mandado de prisão para Adilson. Ele está envolvido em um esquema maior de tráfico de crianças e um assassinato." As palavras caíram como uma bomba na sala. Um frio percorreu a espinha de Eduardo. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. "Um assassinato?" Letícia sussurrou, olhando para Eduardo com olhos assustados. O garoto começou a tremer. O olhar de Adilson virou uma máscara de terror e raiva. "Isso é uma mentira. Eu não fiz nada disso!" Ele começou a gritar, mas a polícia já o estava levando. A sala agora era puro caos. Clara e Drica se entreolhavam, enquanto Diana tentava acalmar os presentes. Mais um fato surpreendente surgiu. As crianças têm mais direitos sobre sua guarda do que você pode imaginar. A policial continuou. "O juiz tem novas evidências que nos levaram até aqui.
Eduardo sentiu que um novo peso se instalou em seu peito. Do que você está falando? Ele percebeu a intensidade da situação. Que evidências? Mas antes que pudesse terminar a frase, um novo personagem entrou na sala. Uma mulher de aparência segura, que Eduardo reconheceu instantaneamente. Era Raquel, a ex-mulher de Adilson, com quem ele pensou que as coisas estavam resolvidas. Parar! Eu tenho informações que podem mudar tudo sobre as crianças. O tempo pareceu parar por um momento. Raquel se posicionou com firmeza. Vocês não têm ideia do que está realmente em jogo aqui. Seu olhar estava fixo em Adilson, com um misto de desprezo e preocupação. A confusão pairava no ar. Todas aquelas verdades, segredos mal escondidos, estavam prestes a ser expostas de um jeito que Eduardo nunca imaginou. O passado maligno estava prestes a explodir na frente deles, e ele não sabia se poderia proteger Letícia e Rafa de mais um abalo. Quem mais está envolvido, Raquel? Clara questionou, e todos aguardaram a resposta. O coração batia acelerado, e a sensação de que tudo estava prestes a se revelar deixou Eduardo em suspense. O que mais estava escondido? Quais segredos devastadores viriam à tona? O clima estava tão tenso que parecia que podia estourar a qualquer momento. Raquel se posicionou na frente de todos. A determinação em seu olhar atraía a atenção. Mas o que estava prestes a revelar deixou a sala em um silêncio profundo. Vocês estão errados sobre muita coisa. Ela deu um passo à frente, com a voz firme. Essas crianças, elas não são apenas vítimas. Elas têm um segredo que muda tudo. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ele tentou manter a calma, mas as palavras estavam atormentando sua mente. Letícia e Rafa se agarraram a ele, a tensão do momento aumentando. Raquel respirou fundo e começou. A mãe delas, ela não estava apenas fugindo de Adilson. Ela estava tentando escapar de algo muito maior. A verdade é que ela estava envolvida em atividades ilícitas que vinham de muito antes do que todos imaginam. Como assim? Adilson gritou, agora em estado de pânico. Você não pode ter certeza! Você não sabe do que está falando! Raquel ignorou-o e continuou, a voz tremendo um pouco. Ela se envolveu com pessoas perigosas. Quando eu soube da primeira vez, achei que era só uma questão de ajudar, mas tudo ficou fora de controle. Elas não são simplesmente filhas de Adilson. Na verdade, a mãe delas, ela era uma agente dupla, trabalhando para a polícia, mas também envolvida no tráfico. Uma onda de choque percorreu a sala. Eduardo não conseguia processar aquilo. Não pode ser verdade. Sua voz estava carregada de incredulidade. Eu tenho provas, Raquel disse, apertando nas mãos documentos que por algum motivo ainda estavam escondidos. Ela me entregou isso antes de morrer. Ela estava tentando proteger as crianças, mas não conseguia impedi-la de se colocar em tantos perigos. O burburinho aumentou. As palavras de Raquel reverberavam na mente de todos. E qual é a verdadeira relação entre Adilson e as crianças? Eduardo perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Raquel encarou Adilson e o olhar dela parecia desmascará-lo. Ele não é simplesmente o pai. Ele estava fazendo parte de um esquema. As crianças eram a peça central desse jogo. Elas estavam sendo preparadas para algo que nem mesmo imagino.
Adilson soltou uma risada nervosa, mas não havia nada de engraçado na situação. Você não pode fazer isso. Esse é um espetáculo e para teu Dick não vale a pena. Pelo amor de Deus, Adilson, a verdade está te enganando. Raquel disparou e suas mãos trêmulas seguravam os documentos. Eu não consigo mais ficar calada. Essa história só aumenta. E eu não estou aqui para safar você. O que aconteceu a seguir foi como se o tempo parasse. Uma equipe de polícia reforçada entrou abruptamente, não apenas com os oficiais que já estavam ali, mas também com um agente do FBI, conhecido por sua eficiência e pela postura decidida. Ele avançou em direção a Raquel, os olhos cheios de propósito. Raquel, precisamos da documentação agora. O clima na sala mudou instantaneamente. O encontro de realidade se projetou em cada canto. As palavras de Raquel reverberaram. Se Adilson e a mãe são partes de um grande esquema, o que vai acontecer com Letícia e Rafa? O que você quer dizer? Eduardo perguntou, sua voz quase sumindo, a apreensão apertando seu peito. Raquel cruzou os braços, a expressão transformando-se. O cartel está se movendo. O que nós pensávamos ser uma proteção pode ter se transformado em um alvo. As crianças estão em perigo real. Um estrondo soou instantaneamente. Não podia ser ignorado. O barulho fez todos se virarem. A porta do tribunal foi arrombada e uma entrada imprevista irrompeu. Um grupo de homens encapuzados, cada um com armas em punho, entrou na sala em uma onda de pânico e caos. Levante suas mãos! Gritaram e uma confusão geral começou. Eduardo puxou Letícia e Rafa, colocando-se à frente deles. Corra! Se escondam! Sua voz ecoou em meio ao alvoroço. Ele nunca tivera um momento tão desolador. O desespero tomou conta. Ele podia sentir o amor por aquelas crianças borbulhando dentro dele, enquanto a verdade estava prestes a ser distorcida de uma maneira que ele nunca poderia prever. A sala estava em frenesi, com gritos ecoando e a realidade começando a desmoronar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e Eduardo se deu conta de que o que conversaram sobre a proteção tinha se transformado em um jogo mortal. Ele olhou para aquele rosto pequeno e assustado de Letícia, e seu coração se despedaçou por dentro. O que mais estavam escondendo? Qual seria o preço que ele teria que pagar para realmente proteger Letícia e Rafa? Ele sabia que a batalha pela verdade tinha apenas começado. O clima estava tão tenso que parecia que podia estourar a qualquer momento. Raquel se posicionou na frente de todos. A determinação em seu olhar atraía a atenção, mas o que estava prestes a revelar deixou a sala em um silêncio profundo. Vocês estão errados sobre muita coisa. Ela deu um passo à frente, com a voz firme. Essas crianças, elas não são apenas vítimas. Elas têm um segredo que muda tudo. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ele tentou manter a calma, mas as palavras estavam atormentando sua mente. Letícia e Rafa se agarraram a ele, a tensão do momento aumentando. Raquel respirou fundo e começou. A mãe delas, ela não estava apenas fugindo de Adilson. Ela estava tentando escapar de algo muito maior. A verdade é que ela estava envolvida em atividades ilícitas que vinham de muito antes do que todos imaginam. Como assim? Adilson gritou, agora em estado de pânico. Você não pode ter certeza! Você não sabe do que está falando! Raquel ignorou e continuou, a voz tremendo um pouco. Ela se envolveu com pessoas perigosas.
Quando eu soube da primeira vez, achei que era só uma questão de ajudar, mas tudo ficou fora de controle. Elas não são simplesmente filhas de Adilson. Na verdade, a mãe delas era uma agente dupla, trabalhando para a polícia, mas também envolvida no tráfico. Uma onda de choque percorreu a sala. Eduardo não conseguia processar aquilo. Não pode ser verdade! Sua voz estava carregada de incredulidade. Eu tenho provas, Raquel disse, apertando nas mãos documentos que por algum motivo ainda estavam escondidos. Ela me entregou isso antes de morrer. Ela estava tentando proteger as crianças, mas não conseguia impedi-la de se colocar em tantos perigos. O burburinho aumentou. As palavras de Raquel reverberavam na mente de todos. E qual é a verdadeira relação entre Adilson e as crianças? Eduardo perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Raquel encarou Adilson, e o olhar dela parecia desmascará-lo. Ele não é simplesmente o pai. Ele estava fazendo parte de um esquema. As crianças eram uma peça central desse jogo. Elas estavam sendo preparadas para algo que nem mesmo imagino. Adilson soltou uma risada nervosa, mas não havia nada de engraçado na situação. Você não pode fazer isso. Esse é um espetáculo para teu Dick, não vale a pena. Pelo amor de Deus, Adilson, a verdade está te enganando. Raquel disparou, e suas mãos trêmulas seguravam os documentos. Eu não consigo mais ficar calada. Essa história só aumenta, e eu não estou aqui para safar você. O que aconteceu a seguir foi como se o tempo parasse. Uma equipe de polícia reforçada entrou abruptamente, não apenas com os oficiais que já estavam ali, mas também com um agente do FBI, conhecido por sua eficiência e pela postura decidida. Ele avançou em direção a Raquel, os olhos cheios de propósito. Raquel, precisamos da documentação agora! O clima na sala mudou instantaneamente. O encontro de realidade se projetou em cada canto. As palavras de Raquel reverberaram. Se Adilson e a mãe são partes de um grande esquema, o que vai acontecer com Letícia e Rafa? O que você quer dizer? Eduardo perguntou, sua voz quase sumindo, a apreensão apertando seu peito. Raquel cruzou os braços. A expressão transformando-se. O cartel está se movendo. O que nós pensávamos ser uma proteção pode ter se transformado em um alvo. As crianças estão em perigo real. Um estrondo soou instantaneamente. Não podia ser ignorado. O barulho fez todos se virarem. A porta do tribunal foi arrombada e uma entrada imprevista irrompeu. Um grupo de homens encapuzados, cada um com armas em punho, entrou na sala em uma onda de pânico e caos. "Levante suas mãos!" gritaram, e uma confusão geral começou. Eduardo puxou Letícia e Rafa, colocando-se à frente deles. "Corra! Se escondam!" Sua voz ecoou em meio ao alvoroço. Ele nunca tivera um momento tão desolador. O desespero tomou conta. Ele podia sentir o amor por aquelas crianças borbulhando dentro dele, enquanto a verdade estava prestes a ser distorcida de uma maneira que ele nunca poderia prever. A sala estava em frenesi, com gritos ecoando e a realidade começando a desmoronar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e Eduardo se deu conta de que o que conversaram sobre a proteção tinha se transformado em um jogo mortal. Ele olhou para aquele rosto pequeno e assustado de Letícia, e seu coração se despedaçou por dentro. Em meio ao caos, uma explosão apressada fez com que todos se despé. O chão tremeu, pares de pés correram em direções opostas. E o barulho dos tiros ecoou pela sala, transformando o desespero em pânico absoluto. As crianças, paralisadas de medo, começaram a chorar. Eduardo não sabia o que fazer. Então,
No meio daquela confusão, um grito cortou o ar. Eduardo! Era Diana! Ele a viu ser derrubada por um dos encapuzados. Algo na forma dela de cair era tão estranho, tão familiar. Uma sensação gelada subiu por sua espinha. Diana! Ele gritou, mas era tarde. O encapuzado se virou e Eduardo sentiu que conhecia aquele olhar. Não pode ser. As peças começaram a se encaixar. O mistério não estava apenas na relação entre as crianças e Adilson, mas na própria Diana. A lembrança de um passado compartilhado que ele pensou estar enterrado voltou em um flash. As brigas, os segredos e a presença que sempre foi difusa estavam agora claras como água. As lágrimas escorriam pelo rosto de Letícia e Rafa, e Eduardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Aquela revelação o atingiu como um soco no estômago. Diana estava envolvida. O que mais ela sabia? O que mais ela havia escondido? Ele se sentiu traído, mas precisaria lidar com isso depois. Era hora de agir. Ele se virou para as crianças e gritou: corram! Agora! Enquanto eles corriam, uma nova onda de desespero tomou conta dele. Ele precisava resgatar Diana, mas como? E qual era sua verdadeira conexão com aquele caos? O que diabos estava acontecendo? A única coisa que sabia, enquanto saía dali em disparada, era que o próximo passo mudaria tudo para sempre. O chão sobre os pés de Eduardo parecia tremer assim que ele puxou Letícia e Rafa para perto, tentando proteger os pequenos do caos ao seu redor. A adrenalina corria por suas veias como um rio revoltoso, enquanto ele lutava para processar tudo o que estava acontecendo. Gritos ecoaram pelo tribunal e tiros dispararam, transformando aquele local que deveria ser de justiça em um campo de batalha. Rápido! Atrás daquela mesa! Ele gritou, guiando as crianças. O coração batia forte, quase saltando pela boca. Letícia tremia, mas ao segurar a mão dela, Eduardo buscou transmitir coragem. Eu vou cuidar de vocês. Tudo vai ficar bem. Suas palavras soavam vazias, mesmo para ele. Mas a verdade se desdobrava como um pesadelo. Ele olhou para os encapuzados, com as armas levantadas. O líder deles era um homem robusto, com uma cicatriz marcante no rosto. Havia algo sinistro nele. Quando o homem se virou e seus olhares se cruzaram, Eduardo sentiu um frio na espinha. Era como se um manto de trevas o envolvesse. Você está no lugar errado, milionário, o líder gritou, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. Eduardo não entendia o que ele queria, mas antes que pudesse pensar, o homem avançou com a intenção de pegar Letícia. Vem cá, mocinha. Não! Eduardo se lançou para protegê-la. Num movimento rápido, ele derrubou uma cadeira em direção ao homem, mas a violência da cena o paralisou. O tempo parecia se arrastar e, em um instante de fraqueza, passou pela mente um possível desfecho. O que aconteceria com as crianças se ele falhasse? Como ele poderia salvá-las sem acabar se colocando em risco? Foi quando gritos familiares ecoaram em meio à confusão. Eduardo, toma cuidado! Era Diana. Ele se virava apenas para ver um dos capangas fazendo um movimento brusco em direção a ela. O desespero tomou conta dele. Ele não podia deixar que nada acontecesse com sua irmã. O mesmo sentimento de proteção que tinha pelas crianças agora se expandia. Diana, saia daí! Ele gritou, impotente. Não havia tempo para hesitar.
Mas então, no meio do tumulto, a verdade estourou como um balão de gás, prestes a explodir. A glória de Diana começou a se dissipar, enquanto ela se aproximava da mesa onde os documentos de Raquel estavam. O que ela estava buscando? Tudo aconteceu rápido e, ao mesmo tempo, em câmera lenta. Diana agarrou aquilo que parecia ser um pendrive e gritou: "Se vocês acham que podem nos parar, estão muito enganados. A verdade vai aparecer." Ao esfregar os dedos na superfície do artefato, o capanga de antes se virou para ela, perplexo. "Você não deveria ter feito isso." Ele disparou incrédulo. E, num segundo, tudo mudou. O líder, que parecia tão confiante, rapidamente se transformou em uma sombra de medo. Ele gritou para os outros em sua língua nativa: "Retirem-se! Eles sabem demais!" Um alvoroço começou enquanto a equipe de segurança, que tinha entrado, reagia. Eduardo se virou para Diana, confuso. "O que você sabe?" As peças começaram a se encaixar em sua mente como um quebra-cabeça desordenado. Diana tinha um papel maior no que estava acontecendo, e ele não tinha percebido. Era tudo sobre as crianças, o que elas representam, e você também. Diana estendeu o pendrive, os olhos brilhando com determinação. Se descobrirem isso, ela pode acabar sendo a única coisa que pode ligá-los aos crimes. Precisamos expor isso. Eduardo ficou em estado de choque. O que quer que tivesse ali poderia mudar tudo. O que Diana realmente estava escondendo? Qual era o papel dela nessa travessia? Ele sentia que a verdade estava prestes a emergir em uma onda de revelações que nenhum deles estava preparado para enfrentar. E então, antes que ele pudesse formular mais perguntas, um estrondo ensurdecedor ressoou na sala. Um dos capangas havia disparado em direção a eles, e a visão de Diana imediatamente levou Eduardo a agir. Ele se lançou na frente dela, não permitindo que mais alguém se machucasse. O impacto do tiro atravessou o ar, e em um instante fatídico, tudo mudou mais uma vez. Ele olhou para os rostos ao seu redor, o medo nos olhos das crianças, e a confirmação de que o que acreditava ser uma luta pela guarda estava se transformando em uma luta pela sobrevivência. O que viria a seguir? A ponte estava prestes a ser queimada, antes que a verdade pudesse ser revelada. E em um momento, tudo se tornava mais confuso do que nunca. O que realmente estava em jogo? No momento em que o tiro disparou, um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. A bala cortou o ar, e Eduardo se atirou na frente de Diana. Foi uma fração de segundo, mas para ele parecia uma eternidade. O impacto atingiu uma parede atrás deles, deixando todos ali em estado de choque. O que estava acontecendo era surreal. Um pesadelo de proporções inimagináveis. "Edu!" Diana gritou, com os olhos arregalados. O coração de Eduardo disparou. Ele olhou para Letícia e Rafa, ainda agarrados à sua mão, tremendo de medo. "Fiquem atrás de mim!" Ele ordenou, a voz firme, embora o desgosto e a angústia o consumissem. Adilson, no meio do tumulto, tentava se proteger. O olhar de desespero dele, por um momento, pareceu quase humano. Mas Eduardo não tinha tempo para compaixão. O grupo de encapuzados começava a se agitar. Percebia que não estavam sozinhos, que a situação estava se complicando. "Vamos!" ele gritou, puxando as crianças rumo à saída. A adrenalina o movia, e enquanto eles se moviam, ele sentiu uma força nova crescendo dentro dele.
Ele precisava proteger os pequenos. Era mais do que uma luta por custódia. Era uma luta por vida e liberdade. No caminho, Diana desviou-se dos capangas e agarrou o pendrive que guardava a verdade. Com um olhar decidido, ela deixou claro que não estava disposta a se retirar. Isso não vai acabar aqui, ela declarou, desafiando a lógica daquele momento caótico. Conforme eles se aproximavam da porta, os gritos aumentaram. O líder dos encapuzados, em um gesto de fúria, apontou a arma para Eduardo. Você não escapa. E com um movimento quase instintivo, Diana se colocou na frente do irmão. A solidariedade dela o preencheu de coragem. Pare, todos vocês! Uma sirene cortou a agitação da sala. A polícia havia chegado com reforços. As vozes se misturavam e os espelhos da realidade começaram a emergir entre os gritos. Os policiais entraram em ação, cercando os encapuzados. A confusão se transformou em um redemoinho de gritos, tiros e correria. Vivemos em um mundo de mentiras, Raquel gritou, como se tivesse esperado por aquele momento. Estamos aqui para a verdade. A oscilação dos sentimentos deixava todos em um limbo emocional. Eduardo segurou Letícia e Rafa firme, afastando-os da linha de tiro. Estamos juntos. Vamos sair! Ele nunca se sentira tão desesperado. Cada passo fazia o peito apertar mais e mais, enquanto os instintos de sobrevivência pulsavam forte. Na saída, a lufada de ar fresco que os recebeu foi como um bálsamo. Ele se virou para as crianças e as olhou nos olhos. Vocês estão bem? Perguntou, tentando soar tranquilo, embora o terror ainda lhe consumisse. Eles assentiram, ainda nervosos. É o momento de acabar com isso, Diana disse, e Eduardo viu um novo brilho no olhar dela. O pendrive continha as respostas que mudariam tudo. Com uma coragem renovada, eles se afastaram. Os policiais ainda lidando com a situação na sala. O dia amanhecia e a cidade já mostrava sinais de vida. Com seu coração acelerado, Eduardo se virou para as crianças e declarou: Nós somos uma família agora. Vamos reconstruir juntos. Neste momento, ele enxergou um futuro, uma chance de cura e renovação. Enquanto isso, nas sombras, os ecoavam as promessas românticas de um amor que nunca existiu. Enquanto a filha e o pai se afastavam, se perdendo numa nova jornada. Mas a verdade estava à espreita. O peso do passado carregava proporções que poderiam afetá-los de formas que nenhum dos três conseguia imaginar. E assim, quando eles se perderam nas ruas pulsantes de uma cidade que nunca dorme, a sensação de esperança se misturava à incerteza do amanhã. Afinal, a vida só tinha começado, mas o que mais estaria por vir? Agora, minha gente, se você chegou até aqui, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais.